Aqui é a professora Gisele Lenzi, do Treinador OAB, e nós estamos na nossa contagem regressiva para o exame de ordem. Mais um dia da nossa contagem regressiva e os dias estão passando e é muito legal a gente fazer algumas reflexões. Reflexões de vida, reflexões de como as coisas estão andando. Minha primeira reflexão que eu pontuei aqui para vocês é a seguinte: você já sofreu por antecipação? Por algo que nem aconteceu? Porque a gente, por vezes, cria uma história e cria o desfecho dessa história e sofre. E essa coisa nem aconteceu. Que loucura, né? Olha como a gente tem a capacidade de minar aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode representar. Então a minha pergunta de hoje, a primeira perguntinha é essa, né? Você já sofreu por alguma coisa na sua vida que jamais aconteceu? Eu tenho certeza que sim. Porque a gente tem, né, lá dentro da gente, o ego que nos mostra fortes, invencíveis, mas esse mesmo ego também é aquele que sabota a gente, no sentido de deixar a gente não acreditar no nosso progresso. Tem um livro que eu gosto muito e tem muito a ver com essa frase que chama Um Curso em Milagres. Eu falo muito para vocês, esse Um Curso em Milagres é muito legal porque ele basicamente ele divide a nossa vida entre o ego e ele chama de Espírito Santo. E esse Espírito Santo que ele diz nada mais é do que a nossa potencialidade, né? O nosso pedacinho de Deus de ser, fazer e realizar tudo aquilo que a gente deseja. E a gente vive nesse conflito. E às vezes o nosso próprio ego, apesar da gente mostrar nas redes sociais que a gente está muito bem, que a gente está muito feliz, que a gente é muito confiante, que vai dar tudo certo, dentro da gente o ego morre de medo que a gente realmente se liberte dele. E às vezes a gente fica escravo dessa situação. Então, pensando nisso, eu mandei um recado para o grupo de treinamento de manhã, que foi muito incrível, e eu vou dividir com vocês, porque a gente falou sobre provas, né? A gente pegou as provas que foram feitas no final de semana. Então, foi feita as primeiras provas, depois agora a pontuação das provas repetidas daquela semana. E olha que engraçado, pontuações baixíssimas, que estavam lá no 20, no 30, passaram para 40, 50. E foi engraçado ver que alguns alunos, eles não comemoraram no início. Eles já se minaram falando assim: ah, mas eu já fiz essa prova, então, né, professora? Não, não é. Veja, eu vi provas de 45 pontos para cima, 50 pontos para cima. Provas de um aluno passado, de um aluno aprovado. Sabe o que foi o ensinamento disso? Se a gente começar a mexer na nossa cabeça e encontrar soluções e não problemas na nossa vida que a gente vem conversando todos os dias. Isso é a prova que o teu estudo de uma semana, basicamente, uma semana, está fazendo efeito. Sabe por quê? Porque mostra que você memorizou, sua curva do esquecimento está ficando paralela, quer dizer, você está realmente gravando, e que você foi capaz de, por conta da correção correta da prova, que é feita com o domínio do vade-mecum, que dá trabalho, que é suador, tivesse feito. Porque aquelas questões que você errou, agora você acertou. E aí, eu te mostro mais uma vez que o erro é o começo do acerto. O erro é o começo do acerto. E vocês que fizeram isso, seja do treinamento ou fora, que fizeram as primeiras provas, depois a gente repetiu a mesma e subiu a pontuação, mostra que vocês resistiram àquela nossa vontade. A vontade de fazer o mais fácil. A vontade de só olhar o gabarito. A vontade de procurar o artigo no Google. Você suou, seu cérebro reconheceu, te respeitou e falou: não, agora a gente não erra mais. E assim vão ser nas próximas semanas, tá, gente? Eu tive alunos que me ligaram chorando, porque não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo, né? E, gente, eu trabalho com exame de ordem faz uns 15 anos. E eu sei, eu tenho propriedade para te falar, o que dá certo. Sim, dá certo sim.
E o nosso cérebro, ele trabalha com o quê? Repetição. Então eu não vejo muito como ser diferente. Eu não vejo muito como fazer diferente. Se eu trabalho com repetição, eu não posso ir sempre em frente. Eu tenho que revisar para ir em frente, revisar e ir em frente. Então todo mundo que começou essa semana tem que fazer o quê? A revisão, que é pegar o resumo e mapa mental feito na primeira semana e ler antes de começar a meta do dia. E aí, na semana que vem, você vai acumular mais um pouco de fichas, né? Ou resumos ou mapas mentais. Fale o nome que quiser, que é tudo a mesma coisa. E aí você vai ler de novo e memorizar mais um pouco. E quanto mais você repetir, mais você vai chegar lá. Eu, sinceramente, tive algumas perguntas sobre isso e eu não vejo outra forma de estudar a não ser a consistência, tá? Não tem outra forma de estudar a não ser a consistência, a repetição. É assim em OAB e é assim em concurso público também. E eu mostrei para os meus alunos que eles poderiam confiar em mim. Por quê? Se em uma semana, você já está batendo 40, 50 pontos, imagina até a gente chegar na nossa última semana, véspera de exame de ordem. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre esse processo, né? Eu tava vendo uma fala de um cara aí que ele quis dar uma lição, mas essa lição serviu para nós. Então ele falou basicamente o seguinte, que o sucesso é a consequência do que você tá fazendo. Que a gente não pode almejar direto o sucesso. A gente primeiro precisa ser consistente no que a gente está fazendo, ser bom no que a gente está fazendo. E no estudo é exatamente a mesma coisa. Se eu só ficar pensando lá no final da minha jornada e não curtir dia a dia dessa jornada de estudo, que é fazer muito bem o que eu tenho que fazer naquele dia, naquele agora, como diz o livro O Poder do Agora, para quem já leu, eu tô fadado ao fracasso. Porque eu tô olhando lá na frente, causando uma infinita ansiedade em mim e não estou aproveitando o dia, o meu estudo do dia, porque ele é construção. O estudo é tijolinho por tijolinho. Certo, gente? Então, que legal, porque aqui no nosso treinamento a gente faz prova uma vez por semana, que é no sábado. São 3 provas. E aí, eu te mostro mais uma vez como você está treinando a sua curva do esquecimento, o seu poder de síntese e de gravar. Se eu estudo uma matéria e absolutamente no mesmo momento faço questões daquela matéria, eu vou ter uma coisa que se chama falso positivo. O que é o falso positivo? Falso positivo é, claro que eu vou acertar mais daquela matéria, eu acabei de ler, é óbvio. Estudar a matéria e logo em seguida fazer questão não me ajuda muito, porque eu tenho um falso positivo, uma falsa impressão que eu sei. Agora, quando eu estudo várias matérias diferenciadas e chego no final de semana e faço a prova, se a minha pontuação é boa, eu tenho uma real radiografia, vamos dizer assim, um retrato real do que eu estou fazendo. E aí dá tempo de eu melhorar, dá tempo de eu mudar. Certo? Que mais, gente? Também eu queria falar com vocês sobre uma coisa, sabe? Aproveitando que a gente falou agora no começo, quantas vezes a gente já não sofreu por coisas que nem aconteceram, não é mesmo? Muitas de vocês sofrem por conta do exame de ordem, já pensando numa reprovação que nem aconteceu. E provavelmente se você estiver estudando o mínimo por dia, não vai acontecer. A gente conta muitas coisas pro nosso cérebro, sabe, gente? A gente conta mesmo sem querer contar. E a gente vem falando sobre isso, que o nosso cérebro gosta do quê? Facilidade, tranquilidade, rapidez. E como é que você vem contando pro teu cérebro o que é estudar? E aí eu vou além, porque eu sei que tem alunos aqui, ex-alunos que já são advogados, estão aqui me assistindo. E como é que você conta pro teu cérebro como é trabalhar? Porque quando eu falo de estudo, eu falo de trabalho, é a mesma coisa. Você está trabalhando em prol de algo que está ali na frente. O estudo é isso. Então veja, o que a gente conta sobre estudo? A gente fala que o estudo é um saco, que o estudo é uma obrigação, que é chato pra caramba.
Pra que eu tô fazendo isso? Ou você fala, vamos lá, cérebro, vamos estudar porque a gente vai conquistar. Vamos lá, cérebro, é necessário a gente fazer porque tá chegando a nossa vez, os dias estão passando. Então veja que tudo depende como eu conto pro meu cérebro as coisas. Eu tô falando do estudo e trabalho aqui, mas eu posso falar de N outras coisas da minha vida. Porque às vezes eu tive alguma decepção também na minha vida, em algum aspecto, seja de amizade, seja de família, seja de relacionamento, seja do que for. E aí quando eu me deparo naquela mesma situação de novo, eu já lembro do que aconteceu. Mas não significa que vai acontecer de novo, entende? Então, a gente precisa pensar nisso porque ontem nós falamos muito de coragem, de pagar para ver. E depois eu assisti o vídeo, né, e fiquei pensando, cara, às vezes o nosso estudo não rende, nosso trabalho não rende por medo de vencer. Que louco, né? Por medo do que vai vir quando chegar a sua aprovação. Às vezes você tem medo da sua aprovação, sabe por quê? Porque você tem um namorado, uma namorada que tá esperando essa aprovação para casar. Você tá morrendo de medo. Às vezes você tá com medo da tua aprovação porque vai vir responsabilidade. Você vai agora ter que andar com as próprias pernas. De repente, não vai ter uma ajuda financeira que você tinha, por exemplo. Às vezes você tá com medo da tua aprovação porque aí você vai ser um advogado, né? Com, como diria uma amiga minha, um DR bem grande. Um advogado com carteira, com muito mais responsabilidade, não é mais um estagiário ou aquela pessoa que faz peça para os outros assinar, não, agora é com você. Então, às vezes, gente, o nosso subconsciente, ele faz umas coisas loucas na gente porque a gente tem medo da felicidade. Às vezes a gente tem medo, sim, da conquista. E aí a gente fica se enrolando. Aí, meus 2 últimos pontos para falar hoje, nesse dia 25 da nossa contagem regressiva, é o seguinte. Tem uma frase que a gente ouve o tempo inteiro que é assim, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar, né? Uma frase forte. E às vezes essa frase tá martelando aí na sua cabeça ou alguém fica falando para você o tempo inteiro, você precisa mudar. E essa frase, você precisa mudar, que tem uma conotação assim, tem que mudar agora, tem que mudar imediatamente, tem que mudar. Ela é tão agressiva quanto outra frase que se repete muito hoje em dia, que é, você não precisa mudar. Que me aceitem como eu sou, eu não preciso mudar. 2 frases muito ruins, né? Junto com a frase, uma das frases que eu mais odeio na atualidade, que é, e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Essa frase tá tudo bem, não vou mudar e tá tudo bem, me aceitem do jeito que eu sou. Não tá tudo bem. Por quê? Porque na hora que eu achar que eu tô bem do jeito que eu tô, eu viro o quê? Um acomodado, uma acomodada. E a gente veio pra cá, pra Terra, nasceu, pra quê? Progredir, amadurecer. Então a gente sempre tá se modificando. Modificações instantâneas são mais difíceis e quase impossíveis, né? Você tá obrigando alguém que come 5 quilos de comida a comer 200 gramas. É difícil, chance de dar errado muito grande. Ou então, pensando no estudo, o cara não estuda nada, a menina não estuda nada, não sabe como estudar. E de repente você fala pra ele, estude 8 horas por dia. Isso vai dar certo? Qual é a chance? Muito pequena ou quase zero, né? Só nos milagres que acontecem na vida. Então, muito cuidado com essa frase. Eu não vou mudar e é isso aí, aleluia. Porque aí você tá com um problema de autoanálise. Porque a gente sempre tem alguma coisinha que dá pra mudar, sabe, gente? Melhorar, ser mais feliz, ter uma vida mais tranquila, ajudar pessoas. A gente sempre tem algo. A gente vive num mundo e a gente não vive sozinho nesse mundo. Tem outras questões grudadas na gente, né? Compartilhadas com a gente. Então, no dia que eu não tiver o que mudar mais, eu morri. Porque eu vou mudar até ficar velhinho. Quem aí já não viu histórias, às vezes no escritório ou na sua própria família, de pessoas que eram novas e se sentiam um Superman, né? Eu vejo muito, assim, pra mim, hoje eu tô mais velha, né? É muito normal
Você vê, de repente, um pai que abandonou um filho ou uma mulher grávida, enfim, que a gente vê muito em direito de família, e o cara se achava o maioral e achava que estava fazendo certo ainda. E aí o tempo vai passando e ele envelhece. E aí quando ele envelhece, ele começa a ter uma visão diferente de mundo, né? E não necessariamente ela é falsa. Às vezes ela é um amadurecimento mesmo. Então, não se seduza por essas frases, eu não preciso mudar, ou você tem que mudar imediatamente. Não é assim. Aplique na sua vida e na vida das outras pessoas. Às vezes você quer criar uma rotina para um filho ou para um marido te ajudar, né? Ou alguém te ajudar. De repente você já está com o seu escritório. Vá fazendo a mudança devagar. Hoje você faz uma peça, amanhã 2, depois 3. E vai dando autonomia para essa pessoa. Na nossa trilha de estudos é a mesma coisa. Aqui no treinamento a gente começa a primeira semana leve e ela vai pesando a cada semana. As metas de estudo vão ficando maiores a cada semana. Por quê? Porque a mudança tem que ser gradual. E é linda a mudança gradual. Sabe por quê? Porque ela depois fica instalada em você. Assim como você tem tuas crenças e tuas inseguranças que foram instaladas em você, e infelizmente normalmente as nossas crenças e inseguranças são instaladas pelos nossos pais, você também pode instalar hábitos muito bons, né? Lembrando que os nossos pais por vezes instalam coisas na nossa vida porque instalaram na cabeça deles também, né? Eu costumo dizer que os pais, e eu acredito nisso, né? Em grande maioria, eles primeiro são seres humanos e erram, e segundo que eles instalam coisas para proteção. Mas aí, às vezes, vira um bicho de 7 cabeças. E aí, só que quando eu chego na idade adulta, eu tenho que estudar, né? Analisar para saber o que eu quero que continue instalado e o que eu quero que tire de mim. E para finalizar, olhando aqui, algumas coisas finais, né? Agora, nessa época de estudo, tem algumas coisas que eu gosto muito que vocês pensem, sabe? Primeiro, não fica falando para todo mundo que você está estudando para OAB. Tá? Não fica falando para todo mundo que você está estudando para OAB, porque você já está se autopressionando o suficiente e você não precisa de mais pressão. Mas eu sei que tem gente que não mora sozinho, que mora com a família, que mora com outra pessoa e fica difícil de não falar. Mas se der para não falar, melhor, tá? Ou falar para o menor número de pessoas possível. Depois, fica em lugares que você é bem-vindo, que tem pessoas amáveis que gostam de você incondicionalmente. Eu quero que você se sinta sempre o quê? Acolhido, feliz, sabe? Numa área de paz, nesse momento de estudo, é muito importante. E também não demora muito num lugar onde você não é bem-vindo ou onde você não está crescendo. Então eu vou te dar um exemplo. Eu botei uma frase anteontem no Instagram, falava mais ou menos assim: não permaneça no erro só porque você investiu muito tempo nele. E essa frase é muito verdadeira. Por quê? Às vezes, você está pagando um curso 200 anos, tá? 200 anos é modo de dizer, né? Mas um tempo considerável que passa de 6 meses e não está dando resultado para você. E quantas coisas a gente não faz assim, né, gente? A gente investe, às vezes, até numa carreira que não tá dando resultado para você. E aí, só porque você investiu naquilo, aí você fica preso àquilo. Então, vamos abrir a mente e pegar nossa autorresponsabilidade. Se for, de repente, nós estamos falando de curso aqui. Se for relacionado a um curso, eu sei que você ganhou um bônus para fazer mais 6 meses e ganhou um seguro, lá. Tudo bem, super válido, marketing digital, marketing na veia, legal. Agora, esquece essa sedução. Tá dando certo? Ou não tá dando certo? Eu tô falando de curso, mas eu vou além. Vamos falar de segunda fase de exame de ordem. Segunda fase é a mesma coisa. A pessoa já fez direito penal uma vez, fez a repescagem, fez de novo e não tá tendo aprovação. Aí ela fala, não, eu não vou mudar de matéria. Por quê? Eu não vou mudar de matéria porque eu já investi muito nessa matéria, já comprei os livros, já comprei o curso, já comprei o Vademecum, mas não tá dando certo, gente.
Então, muito cuidado para você não se apegar a uma pedra porque você investiu muito. A vida é feita de investimento. A gente investe na gente, a gente investe em relacionamento, a gente investe no outro, a gente investe em família, a gente investe em filho, a gente investe em muitas coisas. E nem todas essas coisas vão dar certo. Certo, gente? Então, o legal é o quê? A gente estar num lugar bom. Aí, eu tava ouvindo um outro negócio de manhã, e aí eu anotei aqui pra falar pra vocês. Me falaram, assim, eu entendi que é uma passagem bíblica que diz mais ou menos assim, tá? Que o profeta tem que sair da própria terra para ser ouvido. Uma coisa assim. O profeta tem que sair da própria terra para ser ouvido. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque às vezes você tá aí na sua terra, né, no lugar que você tá, e você tá sendo incompreendido, desvalorizado, e ninguém acredita em você muitas vezes. E essa lição que eu ouvi de manhã falava, né, que o profeta tinha que sair da terra dele para ele ser ouvido. Porque onde ele estava, o entorno dele não ouvia ele. E a gente passa pela mesma coisa nos estudos. Porque muita gente vê a gente estudando e acha que a gente não está fazendo nada, né? Muita gente vê a gente estudando e acha que a gente é uma grande perda de tempo. Muita gente vê a gente estudando e já acha que a gente é derrotado. E sabe qual é a lição de tudo isso? A chave, e que essa frase, né, do profeta tem a ver com a gente, é o afastamento. Por quê? Porque quando a gente se afasta dessas pessoas que não influenciam a gente positivamente ou não ajudam a gente começa a ser admirado. Já aconteceu com você? Porque às vezes você eu vou falar de mim, tá? Às vezes eu sou só a Gi prima, ou a Gi tia, ou a filha. Eu sou só isso. Mas eu não sou só isso. Eu sou outras coisas. E às vezes na minha própria casa, na minha própria terra, as pessoas não entenderam o que eu sou. E por vezes eu tenho que me afastar, né? Ficar um pouco mais distante para que a admiração chegue. E as pessoas entendam. Nossa, outras terras escutam ela. Outras terras admiram ela. Outras terras reconhecem o teu estudo, o teu esforço, a tua carteira da OAB, você como advogado. Então, pense nisso, que às vezes nesses 25 dias que faltam, afastamentos são necessários e são muito bons. E para finalizar, tava pensando em motivação, sabe, gente? Que a gente também vem tratando sempre. E uma grande motivação que a gente tem, que eu vejo que dá super certo, é você perceber que eu estou com você. Então, para o grupo de treinamento, logo de manhã, eu já mando uma mensagem de manhã, mostrando que eu tô com você. E eu tô mesmo, tá? E agora, quando a gente faz a nossa contagem regressiva à noite, aberta, eu também tô aqui, para quem estiver me ouvindo, para te dizer que eu tô com você. E quando a gente tá acompanhado, a gente vai mais longe mesmo, é real. É como quando eu começo a fazer academia e fico com preguiça. E daí eu tenho um amigo ou uma amiga que fala, não, vamos lá andar junto, ou vamos jogar um tênis, sei lá, seja o que for. E às vezes, acompanhado, a gente se motiva mais. Então, pode ser que além de mim, né, que eu tô aqui pra vocês, você pode achar de repente um amigo que te estimule. Alguma coisa que te estimule, que você sinta que você não tá sozinho, que esse é o objetivo principal da contagem regressiva, tá bom? Então, uma grande motivação que a gente pode ter é estar acompanhado. E quem é a sua melhor companhia, né? Mudando de alhos para bugalhos. Você. Você é a sua melhor companhia. E tem que começar a ver como você é sua melhor companhia. Certo, gente? Bom, eu termino por aqui. Se fez sentido para vocês, clica aí e compartilha com seus amigos. E melhor, reflete sobre tudo que eu falei. Volta o vídeo para você ver de novo. Escreve sobre tudo isso e tira suas próprias conclusões, tá bom? Porque uma coisa é opinião, outra coisa é o que você acha, outra coisa é o que realmente funciona. E às vezes a gente não gosta de ouvir coisas que funcionam. A gente quer ouvir o fácil. E a gente cai muitas vezes no conto do vigário. E não tem, né? Gente, um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.